Olá, bem-vindos a mais um Xvideos. Nesse capítulo nós vamos falar sobre os métodos de proteção para equipamentos elétricos, os métodos de proteção que vai permitir que você instale um equipamento elétrico em área classificada, em uma área que tem uma atmosfera potencialmente explosiva. Se você não tem uma base de conhecimento sobre atmosferas explosivas, eu recomendo que assista os vídeos anteriores a esse, dessa playlist do Xvideos, para melhorar aí o seu nível de conhecimento e assim ter uma melhor noção do que eu vou falar nesse vídeo e a partir dos próximos. Legal? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês darem um like e compartilhar essa informação para ajudar a disseminar o conhecimento sobre áreas classificadas, métodos de proteção. Legal? Vamos começar. Pessoal, antes de mais nada, eu queria deixar uma sugestão de livro aqui, tá? Atmosferas Explosivas, do José da Silva. Tá? É um excelente livro, um livro bem direto ao ponto, tá? Sem enrolação. É uma ótima pedida aí para você ter na sua mesa quando for elaborar um projeto, quando tiver dúvidas sobre áreas classificadas, além de, claro, assistir esses vídeos. Tá? Então fica aí como sugestão, link está na descrição. Valeu? Antes de falar dos métodos de proteção, efetivamente, nós temos que falar aqui sobre os princípios dos métodos de proteção. Tá? Apesar dos métodos serem vários, os princípios são apenas 3. E todos eles se baseiam aqui no triângulo da explosão. Aqui eu tenho o oxigênio, combustível e fonte de ignição. Com os 3 elementos eu tenho a explosão, eu tenho o fogo. Tá? Então, os métodos de proteção vão se basear aqui basicamente em eliminar o combustível do ambiente, Então eu posso manter ali minha fonte de ignição, o equipamento elétrico, o equipamento que gere calor, e o oxigênio, porém eu retiro o combustível, ou eu posso eliminar a minha fonte elétrica, a minha fonte térmica, e manter o combustível e o oxigênio. Eliminar a fonte elétrica não quer dizer que eu não vou ter ali o meu equipamento, tá? Quer dizer sim que meu equipamento foi construído de tal forma que ele não vai gerar calor ou não vai gerar energia suficiente para causar a ignição daquela área. Então, os 3 princípios são segregação, tá? Novamente, aqui eu estou separando a mistura explosiva, tá, da minha fonte de ignição, tá? Então, esse método a gente nomeia aí como o método por segregação. O método de prevenção, tá? Onde meu equipamento elétrico ele não é capaz de gerar energia suficiente para causar ignição. Tá? Então, eu estou tirando essa aresta aqui do meu triângulo de fogo. E por último, um método que não é baseado nesses 2 princípios de remover aqui uma das arestas do triângulo, mas sim deixar a explosão ocorrer. Tá? É a contenção. Ele deixa efetivamente a explosão acontecer, porém dentro de um invólucro robusto o suficiente para aguentar essa explosão, tá? E dissipar o calor e a pressão gerada desse invólucro através de um interstício. Tá? A gente vai explicar tudo isso mais para frente em outros vídeos, tá? Mas basicamente aqui são esses 3 princípios de proteção que os métodos EX seguem. Nesse slide eu listei os principais métodos de proteção contra explosão. Tá? Não são todos, tá? Existem diversos outros, mas esses aqui são os mais comuns de se ver aí no mercado. Tá? Então eu tenho aqui o nome do método, a sigla que ele representa. Então se você pegar um equipamento, você vai ver a plaqueta dele lá, você vai ver um EXD, você sabe que ele utiliza o método à prova de explosão. EXP, você sabe que ele é um sistema pressurizado. Tá? O princípio, tá? De acordo com o que a gente viu aqui até agora, as zonas aplicáveis, tá? Então você vê que o método à prova de explosão, o EXD, é aplicável somente em zona 1 e zona 2. Eu quero usar o método EXD numa área classificada zona 0. Consigo? Não. Tá? Eventualmente, se no futuro for possível, com alguma mudança aí de tecnologia, beleza. A princípio, não. É somente 1 e 2. Legal? E aqui as normas aplicáveis. A NBR EC 607.9, ela tem diversas partes, A gente viu algumas aqui até agora, a 0, 10, porém, a gente tem aqui a 1, 2, 5, 6, que cada uma diz respeito a um método de proteção específico, E dentro dessa norma, ela debulha aí todas as características de cada um dos métodos de proteção, tá? Então aqui a gente vê como único princípio de contenção de explosão o método à prova de explosão. Tá? Então é o único método que segue esse princípio. E vale ressaltar, a prova de explosão
de novo, é o nome do método de proteção, que é o EXD. Tá? Muitas vezes eu pego aí situações onde pergunto para a pessoa, sua área é classificada? A minha área é a prova de explosão, ou meu equipamento é um equipamento à prova de explosão. E quando você vai ver, é um sistema pressurizado, é um sistema intrinsecamente seguro. Tá? Não é correto dizer que só porque um dispositivo é para a área classificada, ele é a prova de explosão. Beleza, pessoal? Bom, vamos seguir aqui. Então, a gente tem outros métodos, né, como partindo da segregação aqui. Só para explicar para vocês, né, imerso em areia, imerso em óleo. Tá? Vamos pegar uma ideia de um transformador para a área classificada. Um transformador para a área classificada, ele é construído de forma tradicional, digamos, né, enrolado as bobinas, tudo mais, feito em invólucro. E nesse invólucro, ele é colocado aqui imerso em óleo. Tá? Por quê? Porque onde você tem um óleo, você não tem o elemento combustível. Tá? Então você continua ali, lembrando do triângulo da explosão, você continua com o oxigênio, continua com o dispositivo elétrico, porém você segrega o combustível, né? Você elimina o combustível. É a mesma forma que funciona a areia. Né? Às vezes você, ao invés de injetar óleo, você injeta areia na eletrônica do dispositivo, ou pressuriza um painel, né? Onde você tem aquele ar pressurizado, você expulsa o gás combustível. Aí continua com o seu dispositivo elétrico ali funcionando da mesma forma que tradicional. Tá? E por fim, prevenção aqui a gente tem 3 métodos basicamente. A segurança aumentada, a segurança intrínseca e contra-ignição. Tá? Esses 3 métodos aí vão se basear em basicamente ter uma eletrônica desenvolvida de tal forma que ela não gere energia suficiente para que o ambiente entre em ignição ou não gere temperatura suficiente para que isso ocorra. Tá? Mesmo em caso de falha, né, no caso do EXE e o EXI, tá? Por isso eles atendem maior área, né, classificada, até zona 1 no caso do EXE, ou zona 0 no EXI, e no caso do EXN aqui, apenas zona 2, né, que é o método mais simples. Legal? Como que a gente faz para escolher um método de proteção, já que existem tantos, né? Então, eu coloquei aqui 3 formas de escolher. Primeiro, baseado na aplicação, né? Então, a minha aplicação é, sei lá, eu preciso de medir a temperatura de um ambiente, né? Eu vou usar um transmissor de temperatura. Quais são os métodos de proteção aplicáveis para esse exemplo, né? Classificação da área. Se eu tenho um equipamento que vai estar instalado em área classificada, qual é a classificação dessa área? Tá? Baseado nessa classificação, vocês viram na tabela anterior que nem todos os métodos aceitam trabalhar em zona 0 ou zona 1. Tá? E por fim, o custo. Às vezes eu tenho 2, 3 métodos que atendem minha aplicação, atendem a classificação de área, mas qual apresenta o menor custo-benefício para o seu projeto, né? Não só o custo imediato, né, do projeto em si, de implementação, mas também o de vida útil de toda a planta, né? A gente tem que pensar não só no agora, mas também durante toda a vida útil da planta. Coloquei um exemplo aqui para a gente pensar um pouco sobre esses três eixos, né? Um exemplo aqui prático de um motor elétrico em zona 1. Tá? Então vamos imaginar que eu preciso instalar uma bomba, né? E eu preciso colocar um motor elétrico numa zona 1. Então eu vou basear aqui, vou pensar na aplicação. Tá? Então o meu motor elétrico em área classificada. Quais são os métodos de proteção regidos aí, aplicáveis para o motor elétrico? EXD, EXE, EXN, EXP, EXT. São diversos, tá? São diversos métodos. E assim, você não precisa conhecer isso, memorizar isso exatamente. Tá? Se você for no mercado procurar um motor elétrico para a área classificada, o mercado vai te direcionar. Tá? Você não precisa ter esse conhecimento de que o EXD, o EXE, o EXN, né, atende a área classificada. Não. Vai no mercado, fala com o fabricante e ele vai te direcionar para o método mais adequado. Tá? Então, nesse exemplo, a gente viu aqui que esses diversos métodos atendem à aplicação. Agora, com relação à classificação da área, né, a gente falou aqui que é uma zona 1. Será que todos esses métodos atendem zona 1? Eu coloquei aqui, ó, o EXD pode atender sim, o EXE e o EXP. Tá? Legal. Então, eu consegui aqui eliminar o EXN e o EXT. Por que eu eliminei o EXT? Tá? Porque o EXT é exclusivo para poeiras combustíveis. Tá? A gente está falando de uma zona 1 e não de uma zona 21. Tá? É importante ressaltar isso.
Legal, então a gente já matou aí alguns métodos, a gente ficou aqui com o XD, o XZ e o XP. Legal. Agora com relação ao custo, tá? Aqui eu coloquei todos os valores fictícios, legal? Então o XD custa 10 mil reais o motor, o XZ custa 10 mil reais também, tá? E o XP custa 9 mil. Ah, legal, então quer dizer que dos 3 métodos que me sobraram para aplicar esse motor em zona 1, o XP é o mais barato, né? 9 mil reais, vou aplicar o XP. Mas espera aí, aqui eu estou vendo só para o meu projeto uma informação logo de cara, custo do motor. Lembra, eu tenho que pensar todo o projeto, né? Todo o decorrer da vida da planta também. Um motor XP, ele requer aí um sistema de ar pressurizado, tá? Então, será que na minha planta eu tenho ar comprimido disponível, tá, com capacidade suficiente para suprir a pressão que esse motor XP vai requerer? Tá? Se eu não tiver, por exemplo, um ar pressurizado, eu preciso considerar também aí custo de um compressor, bombas, etc, etc. Então, esses 9 mil reais aí vai virar, sei lá, 15, 20 mil reais. Tá? Já não compensa mais. Ah, então eu vou para um XD, um XZ, tá? São custos equivalentes. Legal, então a ideia é você colocar aí na ponta do lápis, né, uma planilha, o custo do motor, efetivamente, mais o custo que você vai ter de instalação e chegar numa conclusão. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que você vai pensar em como aplicar um método de proteção para a sua aplicação, tá? Para o seu equipamento elétrico. Para deixar bem claro a diferença entre equipamentos convencionais e equipamentos para área classificada, eu coloquei nesse slide aqui um exemplo de motores elétricos. Tá? Então, um motor elétrico convencional da WEG, tá? Série W22, de 1 cavalo, 220 volts. Tá? Tem essa cara aqui, legal? Um motor para área convencional. Agora, quando a gente parte para o motor EXD, né? Para uma área classificada Zona 1, grupo 2CT4, mesma série de motor, tá? Mesma potência, mesma tensão. Vocês veem que ele é um motor muito mais parrudo do que um motor convencional. Tá? Principalmente por causa do método de proteção, né? O EXD, que como eu falei, é um método de proteção que se baseia em proteção mecânica. Né? Então ele deixa a explosão acontecer, mas ele tem que ter um invólucro robusto o suficiente para conter ali a explosão. Tá? Principalmente por isso a diferença aí física, né, entre os dois equipamentos. Mas se a gente partir aí para um motor EXZ, da segurança aumentada, esse cara que atende zona 2, 2C T3, tá? Esse equipamento. Série 22, W22, da mesma forma, né, que o motor convencional, o XD, mesma potência e tensão. Mas você vê que esse cara, fisicamente, ele é muito igual ao motor convencional. Tá? Então, se você colocar os dois lado a lado, você não sabe, você não consegue identificar qual é para a área classificada, qual é o motor especial para atmosferas explosivas. Tá? Então, é muito importante que vocês se baseiem não pela aparência física do equipamento, mas sim pela plaqueta de identificação que é obrigatório para equipamentos para áreas potencialmente explosivas. Tá? Então, se eu tenho um motor EXZ, ele vai ter aqui em algum lugar uma plaqueta de identificação com o número de certificado, marcação, blá, blá, blá. Tá? A gente vai ver todos esses dados no próximo vídeo, tá? Mas aqui já é uma palhinha do que a gente precisa para identificar um equipamento EX. Um outro exemplo assim, que vai deixar mais evidente a necessidade de uma plaqueta de identificação vem a seguir. Nesse exemplo, eu vou colocar para vocês um transmissor de nível. Então vamos ver. Um transmissor de nível convencional, um transmissor de nível EXD e um transmissor de nível EXI. Repara que não dá para ver a diferença entre eles. Tá? Por isso é essencial que exista uma plaqueta de identificação, tá? Que identifique se o equipamento é para a área convencional ou para a área potencialmente explosiva. E se é para a área potencialmente explosiva, qual o método de proteção e qual classificação de área que ele pode ser instalado. Tá? Então, a existência de uma plaqueta é essencial para a segurança de uma planta industrial. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que tenha sido esclarecedor. No próximo eu vou detalhar mais aí sobre a identificação de equipamentos para a área classificada e como funciona a marcação, né, que esse equipamento tem que ter, tá? De acordo com a norma, né, a marcação em metro, o selo, tá? Vou ter todos esses detalhes no próximo vídeo. Deem um like, compartilhem novamente. Obrigado por assistir e até a próxima.